Fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira Narrador para a gente falar a respeito aí dos resultados recentes do Brasil. Uma vitória de 4-1 em cima da equipe do Guarani de Bagé na semana passada e nesse domingo a derrota para o Caxias por 4-0. Sobre isso que a gente vai falar aqui no canal, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria aqui pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar. É muito importante ter a tua participação aqui no canal. Bom, gente, foi um choque de realidade aí para o torcedor rubro-negro a partida diante do time do Caxias no final de semana, né? O Brasil acabou perdendo por 4-0, né? O time acabou mostrando algumas fragilidades defensivas que até então no campeonato não tinha mostrado, e isso obviamente que preocupou o torcedor rubro-negro. Mas como eu coloquei no Twitter mais cedo, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Não estava tudo às mil maravilhas depois da vitória contra o Guarani de Bagé, assim como não estava tudo uma porcaria depois, ou está tudo uma porcaria depois da derrota, né, para a equipe do Caxias. Obviamente, o que faltou para o técnico do Brasil na partida diante do time caxiense? Saber quem estava do outro lado. Não o Caxias, não a instituição Caxias, mas principalmente o personagem, Rogério Zimmermann, que é um técnico que sabe muito bem como qualquer equipe joga dentro do Campeonato Gaúcho. Olhou, estudou e absorveu aquilo que o Brasil tinha de melhor. E aquilo que o Brasil tinha de melhor, ele soube explorar ao seu favor. Então eu acho que a escalação do Brasil, ela parte de uma facerice que não tinha necessidade. Era um jogo para segurar um pouco mais, era um jogo para povoar mais o meio campo, especular no contragolpe, tentar destruir nos primeiros minutos do que tentar construir, tentar ser propositivo. Eu sei da ideia do técnico Gerson Testoni, que é uma ideia de ser um futebol propositivo, de jogar da mesma maneira dentro e fora de casa. Mas isso aí ele vai conseguir fazer lá em Santa Catarina, ele conseguiu fazer lá em Brusque. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Campeonato Gaúcho, é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado. A pancada foi forte, né? A pancada foi bem forte, eu acho que ele sentiu essa pancada e eu acho que dessa pancada ele absorve muita coisa, ele absorve muitas questões importantes, né? Então o Brasil tem problemas na lateral esquerda, né? O Gabriel Araújo me parece que não é suficiente para jogar sozinho, ele casou melhor com o Henrique Ávila, me parece também que ele jogando no meio campo ele rende mais para o time, né? O Luiz Menezes saiu muito cedo depois do choque que ele teve, né? Inclusive saiu o boletim médico, né? Ele teve um traumatismo craniano, está sendo ainda observado, deve ficar de fora aí dos próximos jogos, né? Mas a gente torce aí para uma pronta recuperação dele. Mas a gente viu o Brasil um pouco mais leve do lado e sem algumas proteções no seu sistema defensivo. Quando foi ver, já estava perdendo o jogo por 3-0. E aí, meu amigo, depois para recuperar, não consegue recuperar, principalmente contra times do Rogério Zimmermann. Por que eu falo contra times do Rogério Zimmermann? Porque o Rogério sabe. O torcedor do Brasil conhece muito bem como é que funciona o Rogério Zimmermann, né? O Rogério Zimmermann é aquele técnico que costuma utilizar os 15 primeiros minutos para tentar amassar o adversário, para tentar fazer a vantagem. Depois dessa vantagem construída, ele passa a administrar. E aí depois é praticamente impossível conseguir viradas em cima do time do Rogério Zimmermann, né? E foi isso que o Brasil acabou tendo esse choque de realidade, né? O Marcelo teve algumas falhas? Falhou. Ele falhou, como vai falhar, como já goleiros experientes falharam, o Rafael Martins falhou, o Matheus Nogueira falhou, o Marcelo Pitol quando passou pelo Brasil falhou, o Eduardo Martins também quando passou pelo Brasil falhou, enfim, outros goleiros, o Cássio, voltando mais atrás, o próprio Michel Alves. A torcida não gostava na época do Rogério Zimmermann, a torcida queria ver o Capeta, não queria ver o Michel Alves, enfim. Posição de goleiro acontece muito disso, o cara vai falhar, pode acontecer de falhar. Mas eu acho que tem que ter paciência com esse rapaz, porque ele já mostrou que ele é muito talentoso, que ele é um jogador muito interessante.
Mas claro, tudo tempo ao tempo. Eu até coloquei também lá no Twitter que eu acho que falta também uma concorrência melhor, né? Me parece que o Vitor Brasil e o Vitor Luiz não são suficientes. O Marcelo está deitado na titularidade dele, eu acho que isso faz mal. O nível dele aumentou muito o ano passado, ele chegou a tomar a condição de titular do Matheus Nogueira, né? Ele chegou a ser titular do gol rubro-negro. O Matheus Nogueira machucou, voltou, mas não voltou como titular imediatamente. Então eu acho que isso é importante, né? Ter alguém do mesmo ou de um nível superior para rivalizar com ele. O Rogério, quando estava aqui no Brasil, e sempre nos clubes que ele trabalha, e ele tem essa possibilidade de formar o elenco, ele sempre acaba fazendo isso. Sempre tendo dois jogadores na mesma função, para um ficar puxando o ritmo do outro. Para um ficar puxando o ritmo de outro. Porque se você tem apenas um jogador nessa condição de titular absoluto, o cara acaba acomodando e ele sabe que ele não vai precisar fazer nenhum esforço de outro mundo para conseguir ser titular. Então, essa questão do gol eu acho que passa muito por isso. E outra, é normal as falhas acontecerem. Ele é um jogador que ainda está maturando, ele tem 22 anos, então ele vai ainda amadurecer muito. 22 anos para goleiro é muito jovem, já vi goleiro começar a jogar efetivamente com 25, 26 anos. Bom, cita aí o caso do Daniel do Internacional, que foi titular com 27 anos, sendo que ele já vinha pedindo passagem. Então a posição de goleiro é uma posição específica, mas eu acho sim que ele é um grande goleiro e eu acho que ele vai evoluir. A pancada foi forte, foi um choque de realidade, foi um choque de realidade, tanto para a torcida, como também para o técnico Gerson Testoni, como também para a direção rubro-negra, que não pode achar que está tudo às mil maravilhas depois de uma vitória contra o Guarani, tendo todo o contexto que teve, não menosprezando a vitória do Brasil diante da equipe do Guarani de Bagé, que foi uma baita numa vitória. O Brasil fez o que tem que fazer contra o time que está fragilizado. Vai lá e atropela, não tem conversa. Só que eu acho que faltou um pouco de cautela e de entendimento do que funciona e como funciona o Campeonato Gaúcho, e por isso que o Brasil acabou saindo com insucesso lá da partida diante da equipe do Caxias. Quinta-feira tem o São José dentro de casa. São José está mal nas pernas, São José está lá embaixo. Fez um enfrentamento até honesto contra a equipe do Grêmio na Arena, era o primeiro jogo do time titular do Grêmio, perdeu para o Aimoré no final de semana. Pingo está pressionado, então é um jogo para o Brasil ir vencer e acabar tirando essa impressão. O Brasil que entrou na rodada passada na 4ª colocação, mirando o G4, mirando classificação, com a derrota, e a derrota elástica do jeito que foi, 4-0, cai para a 8ª colocação, já começa a olhar a parte de baixo, e é isso, é um tropeço na rodada, já começa a olhar a parte de baixo. Então é importante o Brasil ter consistência, jogar o jogo e entender, ser estratégico e não apenas ter uma convicção e achar que com essa convicção vai conseguir jogar o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho ele tem as suas peculiaridades, e essas peculiaridades elas foram escancaradas na cara da Comissão Técnica do Brasil no jogo diante da equipe do Caxias. Beleza, galera? Então tá, não esquece aí de se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar, compartilhar, mandar para todo mundo. Um abraço e até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo aqui, que no próximo vídeo eu vou te dar uma moral aqui, vou trazer o teu comentário aqui pra gente debater. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!